E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Vamos aproveitar hoje e falar sobre a araucária. A araucária é uma das espécies protegidas mais populares daqui do Brasil. Ela é o pinheiro símbolo do Paraná, inclusive, e ela tem uma grande importância ambiental porque ela é uma espécie endêmica daqui do sul do Brasil. Ou seja, só existe aqui em mais nenhum outro lugar do mundo. Inclusive, também é a única árvore em forma de pinheiro que a gente tem nas Américas. Todas as outras, o pinos e tudo mais, são importadas. Então essa aqui é nossa. Bom, acredito que tu já conheça a planta. Essa aqui ela é bem fácil de identificar, ela é bem popular e bem comum da gente encontrar aqui no sul do Brasil, em várias regiões frias. Ela não consegue viver no litoral. A questão é que a araucária tem uma grande importância ambiental porque ela foi muito predada, ela foi muito cortada há mais ou menos um século atrás, quando iniciou-se a produção de madeira aqui no sul do Brasil, porque ela tem uma madeira muito resistente e muito valiosa. A questão é que ela demora muitos e muitos anos para crescer e leva mais ou menos uns 15 até começar a produzir fruto. A araucária em si também, ela tem os dois gêneros na planta. Ela tem a planta macho e a planta fêmea e elas produzem estruturas diferentes para garantir o fruto, que é o pinhão, tá? Ele não é um fruto verdadeiro em si, mas a gente pode chamar de fruto para fins didáticos aqui. Vou te ensinar agora a diferenciar uma planta macho de uma planta fêmea. Visualmente, elas são parecidas, elas não têm nenhuma diferença morfológica marcante entre a planta macho e a planta fêmea. A diferença é que a planta macho produz essa estrutura aqui, e ela nunca voa longe, sempre cai perto do pé. O nome disso aqui é pito, e aqui dentro dessas coisinhas aqui, tem o pólen dela, que é levado pelo vento até a planta fêmea, onde é fecundado e começa-se a produção da pinha. A pinha é onde tem os pinhões. Na pinha é como se fosse essa estrutura ali, só que bem maior, bem mais gordinha. Dentro dela tem alguns pinhões e alguns que são falhados. Deixa eu te mostrar aqui para tu ter uma ideia. A gente não tem nenhuma pinha inteira aqui, mas a gente tem as estruturas avulsas. Então, ó, da planta fêmea sai o pinhão. Esse aqui é o pinhão, ele brota aqui por cima quando a gente planta. Então, sempre que tu for plantar uma araucária, planta com essa partezinha aqui para cima, ela leva muito tempo para germinar. Isso aqui é uma fonte de carboidrato muito importante nas regiões frias. Vários animais e insetos se alimentam disso. Então, a pinha, ela é um conjunto, ela é uma bolinha aglomerada do pinhão, acomodados pelos pinhões falhados, que são esses aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma voltinha aqui? Essa voltinha serve para conseguir completar a esfera, ó. Ela vai se encaixando nos pinhões para proteger eles e eles ficam bem guardadinhos. Vamos ver aqui se nesses pinheiros a gente tem uma pinha para eu te mostrar. Ó, essa aqui é uma planta fêmea. As pinhas sempre ficam nas partes folhosas. Tá vendo uma ali, ó? Bem aqui tem uma pinha. Elas são difíceis de encontrar, elas ficam bem camufladas na planta. Aqui tem outra. Quando ela fica madura, ela cai. E quando ela cai no chão, ela se espatifa, ela se desmonta toda, porque ela já está bem sequinha, os pinhões estão prontos, e assim os animais podem ir forrageando, vão comendo isso. O principal polinizador e dispersão de sementes do pinheiro, da araucária, ou pinheiro do Paraná, cada pessoa chama de um jeito, é a gralha azul, que é um animal que também estava em risco de extinção, hoje em dia está menos preocupante, por causa dos esforços de preservação da araucária em si. Para atingir esse porte, a araucária leva mais ou menos uns 15 anos e para começar a produzir ela precisa de muitas condições ideais. Então é por isso que ela não é uma planta que é plantada para corte, porque ela leva muito mais tempo para crescer do que o pinus, por exemplo, que tem uma madeira de qualidade inferior, porém ela é produzida muito mais rápido e dá conta das demandas de mercado. A muda da araucária, ela é pequenininha e ela é toda espinhosa. Ela é assim, ó. No começo do seu desenvolvimento, ela mantém os espinhos no tronco, no galho principal, justamente para evitar dela ser comida, dela ser predada. Nenhum bicho consegue comer isso aqui. É extremamente fibroso, além de ser espinhoso e machuca a boca de qualquer animal de pastoreio que esteja comendo. Então a araucária pode ficar num pasto e pouquíssimos animais vão atacar ela. O máximo que vai acontecer é eles pisotearem. Esse tronco espinhoso da araucária, tu pode ver que quando ela é adulta ela não tem mais. Esse tronco espinhoso dura mais ou menos de 5 a 10 anos da vida dela, que é quando ela está imatura. Depois que ela começa a perder esses espinhos do tronco e o tronco fica mais dessa forma assim, ela já está preparada para produzir o pinhão ou produzir o pito, vai depender do gênero da planta. E a partir disso ela consegue completar o ciclo reprodutivo dela, que leva muito tempo para acontecer. E as folhas do pinheiro, elas são assim, ó. Elas caem secas já, elas caem com o vento, a gente chama isso de sapé. Esse sapé ele pega fogo muito fácil, ele parece um fósforo, tu coloca fogo nele, ele pega e faz uma fogueira bem grande, bem rápido, mas ele não entra em combustão sozinho, então é uma coisa bem segura, tá? É espinhoso, fica no campo e leva anos e anos e anos para se decompor também, é uma folha muito fibrosa.
Com relação a esses galhos aqui, a araucária ela vai perdendo, obviamente, com o tempo. E quanto mais velho é o pinheiro, quanto mais antigo ele é, menos galhos na parte de baixo ele tem. Ele começa a acumular os galhos só na parte de cima. E é uma planta que não tem crescimento indefinido. Quando ela atinge uns 30, 40 metros, ela para de crescer porque ela não tem tanta capacidade de bombeamento de água para suas folhas. Então um pinheiro mais antigo, ele tem só umas folhas dessas bem na copa e não tem mais tanto embaixo. Esses galhos vão caindo no chão, praticamente ali com uma frequência anual ou bianual, então não é legal tu ter nada embaixo da araucária. Apesar deles serem leves, eles são bem resistentes e um dia de vento eles podem cair, quebrar telhas, estragar um carro, então nunca estaciona o teu carro embaixo de um pinheiro desses, beleza? Para garantir a produção de pinhão, a fertilidade e a prosperidade de uma floresta de araucária, a gente precisa que tenha-se vento, um pouco de vento, precisa-se de polinizadores, principalmente a gralha azul e outros animais que se alimentam no pinhão, que muitos animais não comem o pinhão na hora, eles carregam o pinhão para algum lugar, escondem ele, acabam perdendo, não conseguem mais achar e assim o pinheiro brota. Então ele tem uma interação muito interessante com os animais polinizadores e o pinhão é extremamente nutritivo. E a gente, obviamente, precisa de uma planta macho perto de uma planta fêmea, porque ela não produz tanto pólen assim e não tem muitos insetos associados à polinização, então ela não consegue jogar o pólen em distâncias muito grandes. Aqui deve ter uma produção de pinhão excelente, porque elas estão muito próximas umas das outras, tanto os machos quanto as fêmeas. E para produzir o pinhão, a pinha precisa estar fecundada, senão ela não produz aquela estruturazinha que a gente pode comer. O consumo do pinhão ele é permitido aqui. Claro, a gente só pode colher ele nas épocas em que ele é produzido, o que acontece só uma vez por ano também, então não tem assim como a gente fazer predação da pinha, porque ela só fica madura quando está fértil e é só a partir disso que a gente consegue comer. Então dificilmente a gente vai matar a árvore ou estragar ela pegando as pinhas. Essa é uma espécie de extrema importância para o ecossistema daqui, então se tu precisa fazer o corte dela, precisa fazer uma poda ou precisa suprimir o vegetal para tirar ele dali mesmo, tenha em mente que sempre vai ser associado a isso um programa de reposição florestal. Cada município trabalha de um jeito diferente, mas a maioria deles requer ali ou uma taxa que o município vai usar esse valor para replantar algumas mudas, ou eles pedem para você mesmo fazer o plantio delas. Se tu tem alguma dúvida sobre como lidar com espécies nativas ou como resolver a questão de ter um pinheiro desses no teu terreno, tu me dá um toque, a gente conversa aqui pelo WhatsApp e encontra a melhor forma possível de tu lidar com o problema ou de tu conseguir manejar a criação de pinheiro ali na tua região, desenvolvimento dos pinheiros na tua região, beleza? Mas é isso aí, qualquer coisa tu me dá um toque. Um abraço, até amanhã.